É muito simbolismo. Eu passei literalmente horas tentando descobrir cada um deles. Eu decidi ir a fundo num dos maiores mistérios do Apocalipse e descobri por mim mesmo o significado das 7 igrejas a quem João enviou o livro mais revelador de toda a história. E se você quiser saber até onde eu cheguei, assista esse vídeo até o final, porque tua mente vai explodir. E para começar essa jornada, eu tive que juntar o máximo de informações que eu conseguia. Enquanto eu pensava como podia fazer isso da melhor forma possível, eu me lembrei que existia uma revista que no final dela tinha vários códigos. E como o Apocalipse é um livro cheio de simbolismo, essa revista pegava cada símbolo, cada palavra e tinha um outro significado no livro do Apocalipse. E ela me dava as coordenadas do livro e dos capítulos e versículos que eu tinha que olhar para poder encontrar aquilo que eu precisava. E eu fui atrás dessa revista lá no Google. Pesquisando por essa revista, eu acabei encontrando ela, entrei no site e consegui baixar. Tomando cuidado para não levar spoilers, porque eu não queria as respostas prontas, eu queria pesquisar ponto por ponto desse livro. Eu passei as folhas e fui logo pro final dela e deixei lá. E é muito código, literalmente 2 folhas com listas e listas de código. Mas era um pontapé inicial e nossa jornada continua. E agora, meu amigo, nós começamos. Essas igrejas, elas são mencionadas primeiramente no capítulo 1 e depois ela começa no capítulo 2, a mensagem das cartas, se estendendo até o capítulo 3. Lendo esporadicamente, para ter mais ou menos uma noção de onde eu estava entrando, eu descobri alguns padrões. Se você ler cada carta, você vai ver que elas são mais ou menos parecidas. Não com o conteúdo em si, mas com a forma que elas são expostas. E essas cartas têm basicamente uma apresentação, um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa. Com essas 2 igrejas que uma delas não tem um elogio e outra delas não tem a reprovação. Mas espera aí. Enquanto eu estava estudando sobre elas, me veio um pensamento na cabeça. No capítulo 1, verso 4, João disse que essas cartas são direcionadas às 7 igrejas da Ásia. E eu pensei que se aquelas cartas forem escritas para aquele pessoal daquela época, qual era o sentido de eu estar estudando isso daqui? Se realmente o que João escreveu é literal e é para aquela época, não serve para mim hoje. Então seria uma grande perda de tempo eu continuar estudando esse assunto específico. Mas aí, meu amigo, foi onde eu lembrei de outro livro que eu tinha já há muitos anos no meu computador. Um livro chamado Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith. Procurando por esse arquivo no meu computador, eu acabei encontrando. É um e-book enorme de mais de 500 páginas. Mas esse e-book é bom porque ele detalha versículo por versículo. E se eu conseguisse encontrar o versículo 4 de Apocalipse 1, eu poderia ter alguma evidência de que aquilo dali poderia ter alguma aplicação para as pessoas que vieram muitos anos depois daquelas igrejas. Depois de ver um monte de texto e texto e texto, eu acabei encontrando algumas informações. Bom, basicamente, além na parte que eu li, falava de muitos teólogos e estudiosos da Bíblia de muitos anos atrás, que todos eles concordavam que não poderia ser tão literal aquilo da lei. Aquelas mensagens deveriam ser, ao invés de especificamente para aquelas 7 igrejas, ter um significado muito mais profundo por trás e ser 7 períodos da igreja. Tá, mas eu precisava de alguns argumentos para poder sustentar isso daí. Por que faria mais sentido ser para 7 períodos da igreja? Por que eles entendiam assim? E indo um pouco mais longe e mais fundo nesse livro, eu descobri alguns argumentos. Por exemplo, a Bíblia ela tem várias sequências de 7 no Apocalipse. Não são só as 7 igrejas. Existem 7 trombetas, existem 7 selos e existem outros conjuntos de 7 que, se você pegar, esses períodos se parecem muito. O que foi escrito para as 7 igrejas parece a mesma coisa quando se abrem os 7 selos e parece a mesma coisa quando se toca as 7 trombetas. E se o livro do Apocalipse é um livro que se estuda até hoje, e se ele fala de coisas que ainda vão acontecer, então claramente não foi somente para aquela época. E a mensagem às 7 igrejas, elas não se estendem somente às 7 igrejas da Ásia daquela época, mas a 7 períodos, do qual parece que nós estamos no último deles. E agora a coisa começa a ficar difícil, meus amigos. Porque se essas cartas são realmente para 7 períodos da igreja, a igreja realmente teve 7 períodos na história? E eu fui procurar dentro da história. E agora começa uma pesquisa muito louca e profunda. Entrando no Google mais uma vez, começando a pesquisar sobre essas igrejas, tentando tirar algumas informações que eu poderia, eu acabei encontrando algumas datas. E realmente na história da igreja existem períodos divididos dentro da história. Pesquisando um pouco no Wikipedia, até porque eu não sou tão erudito de ir nos historiadores e pegar os livros deles para estudar e tudo mais, talvez eu faça isso mais pra frente daqui a alguns anos, não sei.
mas pelo menos no Wikipedia eu tive algumas informações interessantes. Primeiramente que tem um período chamado de apostólico, enquanto os apóstolos ainda estavam vivos na igreja. É um período grande de crescimento da igreja e prosperidade, onde as doutrinas ali eram puras. E aí a coisa mais óbvia a se fazer, vamos na carta do Apocalipse ver se isso bate ou não. E na primeira carta escrita para Éfeso, que simbolizaria o primeiro período da igreja, o apostólico, nós lemos o seguinte: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, realmente, aparentemente isso aqui bate com o primeiro período da igreja, onde a igreja era muito fiel, até porque era conduzida pelos apóstolos, homens que estiveram de fato com Jesus. Mas aí, meus amigos, nós temos que ver se a próxima igreja bate com o segundo período que eu encontrei. Pesquisando normalmente ali no Wikipedia, eu encontrei uma data, porque sabendo que esse primeiro período da igreja começa com a morte de Cristo no ano 33 e vai até a morte do último apóstolo vivo, que era João, mais ou menos por volta do ano 100, eu teria que descobrir do ano 100 até que ano seria o segundo período da igreja e o que aconteceu durante esse período. Encontrando essa data no Wikipedia, 325, nós descobrimos que por essa volta o Estado se alia com a igreja e cessa a perseguição aos cristãos. E ali dá-se início a um novo período, que seria o terceiro período, e a terceira carta à igreja, que seria Pérgamo. E agora nós só precisamos ler a carta à igreja de Esmirna e ver se realmente bate com aquilo que aconteceu na história durante esse período. Até onde eu estudei, basicamente antes da igreja ter se aliado, ali basicamente no ano 100, quando João morre, e João já era perseguido naquela época. Mas a partir dali, até esse ano 325 por ali, um pouco antes, os cristãos eram muito perseguidos. E muitos foram chamados de mártires, são aquelas pessoas que morrem por causa de Cristo. Então só teria que ver se tem alguma coisa a ver com essas informações que eu peguei e ver se bate com a carta de João para a igreja de Esmirna. E lendo o que ele diz lá na carta, ela diz basicamente o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que se esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É igualzinho. Pô, é muito bom estudar a Bíblia, é muito bom. Temos aí confirmado o segundo período da igreja, que bate muito bem com a história. Mas, meus amigos, se você não deixou passar despercebido, aqui nós começamos alguns simbolismos interessantes. Tereis tribulação de 10 dias. Não é por acaso que esses 10 dias estão aqui. Será que teria alguma coisa a ver com o que aconteceu nesse período da história? Bom, e agora nós vamos para aquela nossa tabela que eu tinha baixado da revista. E procurando por dias, na tabela nós encontramos um texto que nos diz que o significado de cada dia significa um ano. Então, a cada dia que se fala na profecia, nós transcrevemos isso para um ano literal. Temos basicamente 2 textos básicos para isso, que são esse e esse. Ok, sabendo que cada dia representa um ano, então essa tribulação de 10 dias que a igreja teria seriam 10 anos. Olhando um pouco mais dentro da história, nós descobrimos que do ano 303 até o ano 313, a igreja sofreu uma dura perseguição de 10 anos. Isso bate exatamente com o que está escrito na carta de João. E aqui sua mente já começa a explodir logo. Cara, que exatidão é essa? E aí você me pergunta, cara, não é só você assistir uma palestra ou você ler um livro que já tenha todas essas informações aí? Claro, eu poderia fazer isso. Mas eu te pergunto,
E qual é a graça? Claro, você não precisa fazer o que eu estou fazendo, pesquisando ponto por ponto e dentro da história e tudo mais. Mas, cara, a emoção é muito maior quando você faz essas pesquisas todas. É como se você estivesse desvendando um mistério. Claro que eu assisto palestras e leio livros, isso é muito importante, porque esses caras sabem muito mais do que eu e vão se aprofundar muito mais. Mas isso também não deixa de ser um tipo de pesquisa. Enquanto eu fazia esse vídeo, eu li livros. Eu assisti vídeos, mas eu também fui pesquisar informações por conta própria para ver se bate. Porque em todos os livros que eu li e nos vídeos que eu assisti não tem todas as informações que eu estou passando para vocês. Eu tive que ir atrás por conta própria. Então você acaba adquirindo muito mais conhecimento quando você acaba procurando sozinho as coisas. Bom, galera, nesse ponto eu já estava cansado, já estava há horas pesquisando, estudando, buscando conteúdo. E por isso vocês vão me desculpar, mas esse vídeo vai ficando por aqui. Basicamente porque meu objetivo não era ensinar para vocês o que significa as 7 cartas às 7 igrejas, por isso que eu só fui até a segunda. Meu objetivo primariamente é mostrar que o estudo das profecias pode ser algo muito interessante e proveitoso. Eu também queria mostrar que qualquer um pode, assim como eu, estudar e entender as profecias. Por mais que você ache difícil e complicado, mas se você realmente quiser e tiver o desejo, você consegue buscar, estudar e aprender tudo isso. E te digo mais, é claro que você pode sentar de frente de um computador ali e assistir uma palestra onde todo o conteúdo vai ser dado para você, sem você fazer esforço nenhum. Mas qual é a graça disso? Eu sempre gostei de pesquisar, de estudar, analisar fontes, porque isso tanto me traz mais conhecimento, como se torna uma coisa muito mais proveitosa. Eu retenho muito mais conteúdo quando eu estou pesquisando do que quando eu estou assistindo. E é claro que isso me surpreende muito mais a cada ponto que eu vou descobrindo, enquanto eu estou raciocinando, enquanto eu estou pensando, do que uma simples palestra. Não tem nada como você, uma Bíblia e o Espírito Santo te iluminando. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado e a graça do Senhor seja convosco.